todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar de uma parte muito importante da nossa preparação, principalmente da viagem, que é a documentação. Vamos falar de vistos e de outros assuntos. E quem está aqui para nos ajudar é a Daiane e o Uriel, da Resolve Vistos, a nossa querida vizinha Caxias do Sul. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada por terem vindo até aqui. Gostaria de que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da história de vocês, enfim, e de como foram parar na Resolve, né? Bem, eu sou a Daiane, né? Sou natural do Pará, moro em Caxias fazem 7 anos e trabalho na Resolve vai fazer 1 ano. Pra mim foi bem desafiador, né? Mudar de cidade, me adaptar à cultura de outras pessoas e trabalhar na Resolve também me ajudou bastante, né? Que a gente vai conhecendo pessoas, vai conhecendo história, vai conhecendo países através da experiência também das pessoas. Isso é muito gratificante. Meu nome é Uriel Mendes, né? Eu já trabalho no turismo em torno de 8 anos, né? Eu trabalhava junto com a minha irmã em outra agência em Caxias do Sul, né? Acabei me desligando da agência, né? Ainda ela permanece ativa. Vim trabalhar na Resolve, né? Logo na sequência, né? O diretor me contratou, acho que deu 1 semana. E tô aí há 4 anos já na Resolve. Resolvendo a vida das pessoas que querem viajar. Resolve. Isso aí. E, então, assim, ó, visto, né? O que é um visto? O visto, ele é uma autorização que você precisa para entrar em determinados países. Ou seja, existem alguns países que você precisa dessas autorizações para entrar, mesmo a turismo, estudos, trabalho. Então, ele é de suma importância. E hoje, quais os vistos mais procurados, assim, os que o brasileiro precisa? O mais procurado é o de turismo, estudos e trabalho também. São os que são cargo-chefe de procura das pessoas. E o visto americano, né? Que é, assim, enfim, eu acho que o grande... O mais procurado, né? Como é que ele funciona? Quanto tempo ele vale? Quais os tipos? Claro. Vamos para o mais básico, então, que é o visto de turismo, né? O mais procurado, que o pessoal mais procura. O visto de turismo, ele tem a validade de 10 anos, né? A gente faz toda essa parte do assessoramento, né? Preenchimento da DS-160 dentro dos padrões solicitados pelo consulado, relação de documentos que a pessoa vai ter que levar de acordo com o perfil dela, né? Recolhimento da taxa consular, né? Orientação, como se portar no dia da entrevista, as perguntas basicamente que eles vão fazer de acordo com o perfil daquela pessoa, né? Enfim, basicamente todo esse corpo a gente faz, né? Para a pessoa chegar lá e ter o maior índice de possível, né, para uma aprovação. Então, né? O visto americano, ele precisa de uma entrevista presencial do requerente, é isso? Isso. Para a primeira solicitação, sim, né, é obrigatório tu passar por uma entrevista junto com o cônsul. Quando é uma questão de renovação de visto, né, a gente faz todo esse trâmite também. O cliente não precisa se deslocar até nenhum dos consulados, né? E hoje qual é o consulado mais próximo? Hoje a gente tem o de Porto Alegre, né? Temos o do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife. São esses os consulados dentro do Brasil. No primeiro visto, obrigatoriamente, a pessoa vai ter que ir se deslocar para um desses consulados. Isso. Se a pessoa for maior de 14 anos, a pessoa obrigatoriamente tem que ir para uma entrevista, né? Abaixo de 14 anos é também só feito despacho de documentação, também é só reunir a documentação e despachado, né? Maiores de 80 anos também isento de entrevista. Isso também no primeiro, acho que não é muito comum. Sim, no primeiro também. Interessante. E quanto tempo tem levado esse processo para aplicar, para fazer o visto americano? Tá, hoje os processos para entrevista, né, no consulado de Porto Alegre estão para setembro de 2023. Então quem hoje tá, quero ir para Disney, quero ir para os Estados Unidos, preciso do visto. Então as entrevistas agora, setembro de 2023. Setembro de 2023, infelizmente. Em outros consulados, tipo Recife, tem ainda para junho de 2023. Mas o cliente deve ter disponibilidade para comparecer até o consulado no dia da entrevista. E o custo é maior também, claro, né? Porque tem deslocamento. São Paulo são 2 lugares, Rio 2 lugares, biometria Mas Porto no local. Alegre, que seria a nossa referência, então
está para o ano que vem. Estamos lembrando agosto de 2022. Isso. Renovações estão para janeiro, né? Começo de 2023, né? Outra questão, visto de estudos também. O visto de estudos ele é um pouquinho mais rápido, né? Obviamente, existem datas para entrevista aí nos próximos 2 meses dentro deste ano, né? A pessoa precisa ter lá né, a inscrição, onde a pessoa vai fazer uma pós, né? Vai fazer um curso de inglês, enfim, o que seja, né? Precisa ter o I-20 pago, né? Toda essa parte, né? Obviamente, junto com a instituição que a pessoa vai estudar lá, né? E a gente faz todo esse encaminhamento também, toda a orientação também, porque é um outro tipo de perfil, né? Um outro tipo de aplicação, enfim, toda essa parte. E para quem precisa, né? É um pouquinho mais rápido aí o visto de estudos, aí para os próximos 2 meses tem entrevista bem tranquila. Então, quero ir para os Estados Unidos, reuni a minha documentação, entreguei para vocês, mas chegou a hora da entrevista, né? Que essa ninguém pode ir por mim, né? Tem que ir a pessoa, né? Teria algumas orientações gerais, assim, para nos ajudar, enfim, ou até para conhecimento, assim, das pessoas, do que eles normalmente perguntam ou analisam na hora dessa entrevista? É que a entrevista, ela vai muito do perfil de cada solicitante, né? A gente não pode dizer um padrão correto de como vai ser a entrevista, porque a gente tem que fazer uma análise no perfil. Então, as perguntas é mediante aquele formulário da DS-160 que a gente preenche e envia para o consulado. Então, digamos, se der alguma divergência de informação, né? Dependendo, pode ser ruim para o solicitante. O que a gente recebe bastante de relatos é que as pessoas dão solicitação entrada sozinhas, né? E quando a gente vai analisar, então tem várias divergências no formulário. A gente não pode dizer que aquilo possa ter gerado a negativa. Então, seria mas uma orientação é fornecer as informações corretamente. Isso. Nunca tentar burlar o sistema, nunca informar alguma coisa que não condiz com o teu perfil. E pro ato da entrevista, né? Óbvio, são N coisas, né? Dependendo do perfil da pessoa, mas estar bem vestido, né? Bem apresentável, né? Ser cordial junto com os cônsules, independente se eles te tratem com um pouquinho mais de rigidez, né? Dar respostas objetivas e diretas, né? São algumas das dicas, né? Obviamente, né? E não negar nenhuma informação, né? Ter a documentação certinha junto em mãos, né? Que é toda essa parte que a gente faz, né? Ter a documentação certinha, se eles te solicitar alguma coisa, tu vai ter em mãos já, tu vai ter toda essa orientação, todo esse norte, né? Para ter a maior chance possível de uma aprovação, né? Quando eu e meu esposo, a gente foi fazer, né, a entrevista foi no Rio de Janeiro, na época ainda não tinha o consulado aqui em Porto Alegre, e foi até engraçado porque o nome do meu esposo é Jean, e a cônsul, que era uma senhora que fez a nossa entrevista, também se chamava Jean. E aí isso já quebrou o gelo, sabe? Aí que eles tinham o mesmo nome, e aí foi muito tranquilo, assim. É claro, a gente foi assim com um monte de documentação, enfim, mas não nos pediram nada. Algumas perguntas bem básicas, foi muito tranquilo. Mas é uma situação, assim, quem está nos assistindo, que já passou por essa entrevista, sempre é um pouco tenso, né? Porque, enfim, nunca se sabe, por mais que tu vai com tudo certinho, tu tem como comprovar vínculos aqui, e realmente não tem intenção de ir para ficar ilegalmente, como não era a nossa intenção, mas em muitos casos assim também o visto é negado, então assim sempre gera um pouquinho de tensão nesse momento. Às vezes a pessoa tem um perfil ótimo, né? Tem um bom salário, tem vínculos dentro do Brasil, porém no ato da entrevista fala alguma coisa que não está no formulário, né? Dá alguma informação equivocada, né? Fala demais às vezes, né? Pode ser uma falar demais é desnecessário, né? Exato. Fala, tem que ser objetivo e direto, né? Objetivo necessário. Exato, né? E daí tu acaba se enrolando, ficando nervoso, né? Quem fala demais, né? Eles entendem que tende a estar negando alguma informação, né? Sim. Então, eles fazem uma linguagem corporal nossa, né? Eles analisam tudo, né? Uma análise corporal nossa bem a fundo. Então a tua dica é só fale o necessário. Exato, falar o necessário, né? E procurar nós. Em relação à documentação, né? Tu levou uma pilha, a gente teve até um relato de um cliente, ele foi lá na Resolve, né? E a gente passou, era uma família inteira, 5 pessoas, né? E passamos todas a lista e tudo mais, ele chegou lá, conferiu, passamos as orientações, daí no outro dia ele manda assim, eu vou te matar. Aí o que aconteceu? Não me pediram nada de documento, tu fez eu procurar tudo.
Que bom! É basicamente isso que a gente quer. A gente, obviamente, a gente passa a tua orientação se isso vier a acontecer, mas a gente quer que ele faça lá duas, três perguntinhas e te libere, né? Normalmente todos os nossos encaminhamentos, né? As entrevistas são em torno de 2 minutinhos, no máximo 5 minutos, né? A gente não quer que se estenda exatamente para não dar meios, né? Para ele ficar questionando alguma coisa. Fiz o meu visto, passei lá na entrevista, me mandaram o passaporte em casa, né? Que vem colado, né? Quem tem sabe, né? Mas enfim, vem um adesivo, né? Colado numa folha do passaporte, que esse é um visto. Mesmo depois, se você vai renovando e tendo outro passaporte, que aquele venceu, quando você vai viajar para os Estados Unidos, você tem que levar aquele passaporte mesmo vencido com o visto. Válido. Tá. Fui para os Estados Unidos. Isso também não é garantia de que eu vou entrar no país, né? Não é uma garantia. O visto é uma autorização de entrada dentro do país, né? Sempre como tu vai entrar em território de algum outro país, né? Tu tem que passar pela imigração do mesmo, né? Então, os agentes imigratórios, né? Dependendo do país, eles vão fazer uma análise, vão ver a documentação necessária de cada país, né? Especialmente o americano, né? Passagem de ida e volta, hospedagem, né? Meios, né, para se manter durante aquele período que tu vai estar dentro do país, né? Então tu precisa ter um valor que tu precisa declarar, né, ali que tu possa se Que também manter, não pode ser muito alto. que não pode ser muito alto, né? Sim. Senão também eles desconfiam, né? Então um cartão de crédito internacional com um limite bom, né? Em espécie também é bom levar alguma coisinha, né? Então tudo isso tu precisa ter bem moldado, né? E ter certinho se ele te pedir onde que tu vai e tal, ter tudo isso bem especificado, né? Ali na orientação, né? Se ele vier te questionar, não ficar nervoso, né? Nunca demonstrar nervosismo, né? Porque quem tá certinho não tem por que ficar nervoso, né? Então tu pode sim ser negado a tua entrada dentro de qualquer país, né? Inclusive no Brasil também, né? Se tu não tiver às vezes. O americano também precisa do visto, né? Para vir para o Brasil. Porque é uma relação dupla, né? Mas é um pouquinho mais pra fácil. Pra eles é mais fácil. Porque teoricamente eles não vêm pra ficar ilegal aqui. Pra tu não entrar no Brasil, tu precisa da passagem de ida e volta, hospedagem, né? A mesma coisa. Mas porém, um visto, não é um visto, né? É uma autorização que é emitida, tu pode emitir logo que eles chegam dentro do território brasileiro. E essa questão, né, como tu bem colocaste, né? A gente que é amador, eles são profissionais, né? Então, assim, a gente querer burlar o sistema... normalmente não dá certo, né? Não é recomendável. Existem pessoas, a gente procura na internet, existem, né, milhões de relatos, consegui isso, consegui aquilo, né, de pessoas que entraram legalmente, isso, aquilo. Mas, né, via de regra, né? Vai tudo certo que a chance é mínima de... E também tem aquela parte do perdão, né? Vamos supor, né, entrei dentro do país, fiz o visto, deu tudo certo, mas a minha intenção é ficar dentro dos Estados Unidos, morando, né? Fiz o visto porque foi a melhor forma de entrar. Fiquei mais do que o período, né, permitido dentro do país, né? Os 3 meses, depois mais 3 meses, até 6 meses. Ficou irregular, passou um dia desse período, né? Teu visto, não teoricamente, ele não vai ser cancelado, né? Mas depois para tu voltar, provavelmente tu não vai conseguir retornar depois pro país, né? Porque eles vão verificar, vão ver que tu ficou mais do que o período necessário, né, permitido, né, no caso, e teu visto pode ser cancelado e depois de tu acontecer, né, o cancelamento do visto ou alguma coisa assim, para tu conseguir encaminhar de novo, para tu ter o perdão, né, são 10 anos, né, depois para tu tentar de novo um visto, né, e provavelmente seja muito difícil se já aconteceu isso contigo. Entendi. Então, e quando eu tenho na entrevista, eu tive o visto negado, quanto tempo depois eu posso tentar aplicar ele novamente? Tá, você já pode dar encaminhamento em seguida, mas a gente sempre aconselha esperar um prazo de 6 meses, ou até, sei lá, ter alguma mudança no teu perfil, ou a gente também faz uma análise no perfil, digamos, você deu entrada sozinha por conta. A gente solicita que tu traga a tua DS pra gente analisar, pra verificar um possível erro, pra fazer uma nova solicitação pra te ter um maior índice de aprovação. Entendi. Se tu quiser, tu pode fazer na hora. Pode fazer, né? Às vezes pode ter algum problema na hora da entrevista, né? E quando a pessoa é deportada, né? Tipo, por um
por exemplo, vamos usar de novo os Estados Unidos, tá? Eu cheguei lá, por algum motivo acharam que eu iria ir lá pra ficar ilegalmente e não me deixaram entrar. Eu tenho que... É o viajante que tem que pagar a passagem de volta? A passagem de volta, sim. Fica a cargo do viajante. Sim. E aí esse visto, automaticamente ele é cancelado? Cada caso é um caso? Como é que funciona? Cada caso é um caso. Entendi. Tá? São N motivos que podem, né, ser negado a tua entrada, então cada situação é uma, né? Daí tem que, obviamente, buscar, né? E que variam desde do cancelamento do visto, como só da entrada, como pode ser cancelado o visto, né? Pode ter negado a tua autorização de entrar em território americano pro resto da tua vida também, né? Entendi. Tem bastante coisa, né, que pode vir a afetar, né? Não só isso, né? Enfim, outras questões também, né, mais a fundo que podem acontecer também. Um parente teu, às vezes, lá entrou irregularmente, né, de primeiro grau, pode te prejudicar também, então Entendi. Tem várias coisas, né? Então, isso é muito variável, o que vai acontecer depois. A gente nunca vai saber o correto, né? A gente nunca vai saber o porquê. Porque é uma informação que fica para eles. Exato. Eles vão te botar numa salinha lá e vão te questionar. Essa questão da salinha, olha só o que vou relatar aqui uma vez. Nós fomos para Israel. Israel também é meio famoso, assim, a imigração de lá por eles serem meio rígidos. E realmente, assim, nós fomos para Toronto e de Toronto a gente foi para Tel Aviv, né? Então, assim, não é o padrão, assim, né? E fomos eu e meu marido e normalmente vai excursões, né, de religiosos, assim, esse é o maior perfil de brasileiro que vai para lá. E aí nós chegamos em Tel Aviv depois de, sei lá, 3 dias de viagem, mais ou menos, a gente estava muito cansado já. E aí nos deixaram na tal daquela salinha, né, que é o terror de todo viajante, né? Mas também, como a gente não tinha nada ilegal e a intenção era voltar, também eu estava tranquila, porque, enfim, né, o que poderia acontecer, né? Não sei se um pouco dessa tranquilidade não se devia até a um pouco de ignorância, né? Mas, enfim, eu estava tranquila. E aí nos fizeram várias perguntas, veio mais pessoas, enfim, revisaram toda a nossa bagagem, tinha uma necessaire com alguns remédios, mas assim, nada proibido, kitzinhos básicos, assim, que a gente sempre leva em viagens. E aí nos liberaram, assim, foi bem tranquilo, mas não é uma experiência muito boa, assim. Tem gente que eles seguram por horas, né? Acho que a gente ficou umas 3 horas, assim, tava uma sala de gente, assim, lá, esperando. Que é tipo, né? Enfim, deu tudo certo. Foi a minha única experiência, assim. Que bom. Que não gostou muito. Passou pela experiência, já sabe. Enfim, né? E a tranquilidade que tu tens, tendo tudo certo, tendo tudo correto, não levando nada ilegal, isso te ajuda muito, né? Porque tu não fica nervoso. Claro, tu fica nervoso pela situação, mas não com medo de algo ser descoberto, porque não tem nada a ser descoberto, né? Então... E aí você me falou também que vocês fazem essa questão a parte da tradução juramentada. O que é isso? A tradução juramentada, vamos supor, tu tem uma certidão de nascimento, né, tu é lá da Colômbia, vamos supor assim. Tu é lá da Colômbia, tu tem uma certidão de nascimento em espanhol. Se mudou para o Brasil, já está há bastante tempo aqui, né, vai na Polícia Federal para pedir a nacionalização, né, se tornar um brasileiro, para ter documentação, enfim, né? Essa parte quem faz é a Polícia Federal. Muitas vezes eles pedem a tradução desses documentos, né? E tem que ser por um tradutor juramentado, não pode só traduzir, né? Para a cidadania italiana, muita gente acha que utiliza. Para a cidadania também, né? São N documentos, né? Que tem que ser feitos traduções juramentadas, né? Também a gente faz toda essa parte. Então a gente tem do italiano, do inglês, do espanhol, do chinês. Todos a gente tem tradutores credenciados juntos à Resolve, né, que prestam esse serviço para nós. E a título até de curiosidade, assim, tem muitos latinos, né, Venezuela, Colômbia, que estão pedindo tradução juramentada para encaminhar a cidadania brasileira? Aqui no... Os venezuelanos acredito que ainda não, porque foi muito recente, né, essa leva que veio principalmente para nossa região, né. Agora eles estão mais se regularizando dentro do país, né. Obviamente tudo junto com a Polícia Federal, né? Sim. Mas muitos tinham carteira de motorista, né? E na regulamentação brasileira autoriza, né? Quem tinha carteira lá
ter aqui também, então eles traduzem essa carteira de legal. motorista, então, quem depois tem entra com o carteira na processo Venezuela aqui. não precisa fazer uma nova aqui. Ele pode dirigir até um determinado período, não sei o certo aqui, e depois pode entrar com o processo aqui. Eu não sei basicamente como que Sim, os funciona, prazos, mas porque é ele mais tem um prazo aqui que ele pode utilizar a carteira dele, daí eles fazem essa tradução. Legal. E outros vistos, assim, tem um visto que é muito difícil de conseguir, que vocês ajudam, assim, o visto japonês, por exemplo, né? Como é Todos que... os vistos são difíceis. São difíceis. Né? Todos os vistos, assim, têm as suas Suas dificuldades. particularidades. Muitos, né? O Canadá é um visto, né, bem difícil, são bem rígidos. A Austrália, né, a turismo também é um visto bastante procurado, né? A gente tem bastante procura da Austrália para estudos, né? Muita gente vai estudar para lá, né? E a gente tem a procura daí dos pais para irem visitar os filhos, né? Porque a Austrália tem uma particularidade que quem vai para lá para estudar pode legalmente trabalhar, né? Isso. E aí, então, já acaba que o custo, porque hoje, né, nossa moeda está valendo um pouco menos, né? Então, já, enfim, já ajuda, né, nesse sentido. Já ajuda, né? Daí, os filhos que estão estudando lá, os pais conseguem solicitar um visto, né, para visita, de turismo, né? Então, a gente entende que esses três, Estados Unidos, Canadá, Austrália, são os mais difíceis, né? China e Japão, a gente costuma fazer essas aplicações mais para visto de negócios, né, de trabalho, né, manutenção de máquinas e tal. A região tem bastante essa parte, né, principalmente com a China, né, então mais essa parte de visto de negócios e trabalho para a China, né, que é despacho, a gente junta a documentação e despacho para Porto Alegre, né, a gente tem representantes em cada consulado, né, Recife, Brasília, a gente tem pessoas da Resolve, né, que te representam. Esses outros vistos, eles, tipo, por exemplo, China, Japão, tem que ir presencialmente para alguma entrevista ou não? Depende, né? Necessariamente não é necessário, tá? A gente junta a documentação necessária de acordo com o perfil do cliente, efetua o despacho dessa documentação para o nosso portador, né? Vamos supor, em São Paulo, ele vai lá e faz a aplicação. Por exemplo, esse é o da China. Né? A pessoa vai lá e faz a aplicação do visto. Né? Depois de um determinado período, sendo aprovado, volta, né? Com o visto aprovado, né? Ele pode entrar dentro do país. Você só vai no consulado, no visto canadense, se o consulado solicitar a leitura biométrica, né? Leitura digitais, e você tem que comparecer no consulado para fazer essa coleta. De praxe, o que precisa é Estados Unidos. Estados Unidos precisa de entrevista sempre. Mas qualquer consulado tem a autonomia de, se achar necessário, chamar para uma conferência, uma entrevista. Então, acho que a grande dica que fica para todo viajante, né, e me incluo nessa, é de, antes de comprar uma passagem ou de planejar uma viagem, assim, já fazendo qualquer reserva, é de verificar bem a documentação e os prazos para emitir essa documentação antes de fechar qualquer negócio, né? Correto. De fazer qualquer país, sendo Europa, sendo Ásia, qualquer país. Primeiro se informe certinho, documentações necessárias, né? Ver se brasileiro precisa de um visto para entrar. A gente falou desses países, né? Mas existem outros países que também solicitam. O México agora tá. O México começou, solicitando, né? Agora, né? Também, né? Existem países que dá para fazer na hora o visto de entrada, né? Como Dubai, né? Pode ser feito lá na hora, mas também pode ser solicitado antes, né? Enfim, né? Sempre procurar se informar. Vá na internet, procure, ligue na embaixada, procure as informações corretas, vá até uma agência de viagens, né? Sim. Procure a gente, né? Também para essa orientação, né? Porque, às vezes não é só a questão do visto, mas assim, tem países que têm um seguro de saúde obrigatório, exato, algumas vacinas que muitas vezes precisam ser feitas com um prazo X de antecedência. Então, assim, são detalhes, mas que fazem toda a diferença, muitas vezes, se você vai embarcar ou não. Exato, muito, às vezes a pessoa não vai, sei lá, a pessoa vai pra Europa, vai pra qualquer lugar, tem uma conexão, sei lá, num país da África, existem voos, né? Tu precisa de certas vacinas lá e tu não vai só conseguir... Só uma conexão, mas precisa. Mas precisa, sabe? E às vezes mela tudo ali, vamos dizer assim, por causa disso. Né? Então é bom sempre se orientar com um profissional do turismo. E a questão, assim, por exemplo, a vacina da febre amarela, né, que tem a carteira internacional, ela não tem custo nenhum.
né? Deixa lá guardadinho junto com a tua documentação, que quando precisa já tá ali, né? Exato. Muito mais fácil, né? Outra questão é aqui dos países do Mercosul, né? Que não precisa nem de visto, nem de passaporte, mas precisa do quê? Precisa do RG, pode entrar atualizado nos últimos 10 anos daí. Não é carteira de motorista, não é carteira profissional, é RG atualizado nos últimos 10 anos. Isso. E não embarca, né? Não é nem embarca, não passa nem na fronteira terrestre. Se tu vai terrestre também, né? Tu precisa também ter a documentação tudo certinha, né? Existem pessoas que dizem que às vezes a carteira de motorista não é recomendável, né? É bom não sempre ter não o faz RG. o teste, Ou né? o passaporte, né? Ou o passaporte, que é um documento de transição. Quem gosta de colecionar carimbos já tem um Exato, carimbo. já carimba lá, já pega uma folhinha a mais lá com um carimbo, né? E a questão do passaporte também, assim, sempre ficar atento à validade, né? Porque às vezes tem países que o mesmo passaporte não estando vencido, mas ele exige com mais 6 meses, com mais 3 meses de validade, né? Acho A também maioria bem dos importante, países, né? A gente recomenda sempre vai ser 6 meses, renove ele, né? Hoje no momento é um processo rápido. Tu entra no site da Polícia Federal, faz o preenchimento, paga a guia, faz a entrevista de uma semana para outra, em torno de 10 dias corridos, já tá lá o teu passaporte. Então é uma coisa rápida e prática de fazer, né? Sim. Então não tem por que deixar para a última hora, né? E acabar perdendo a sua viagem e tal. Então é sempre bom cuidar também do passaporte. As pessoas olham o passaporte, não deixam lá, muitos casos já apareceram lá para nós, pessoas que, meu passaporte vai vencer hoje, precisa ter uma viagem daqui 2 semanas e tal. Né? E Caxias não tem, né, o passaporte emergencial, né? A pessoa tem que se deslocar a Porto Alegre, fazer o passaporte emergencial, que é um prazo mais curto, tem que pagar uma taxa a mais. Mas agora que ele vale 10 anos, né? Sim. Então já é bom fazer. Sim. E quem tem intenção de fazer o visto americano, ou enfim, ou algum outro visto, como é que encontra, resolve, onde é que vocês estão e que serviços vocês oferecem? Certo, nós estamos em todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook. Agora nós também temos um site, tá? Mas podem nos encontrar também via WhatsApp e telefone, que nós podemos fazer os processos via online também, podemos atender para todo o Brasil. Nós temos filiais em Caxias do Sul, Maringá, Joinville, Criciúma. Caxias, onde fica? A matriz é Maringá, né? Temos 2 lojas hoje em Maringá, a matriz e mais uma loja, né? A Resolve, né? Ela tem a parte de vistos e tem a parte de turismo, lazer, né? Resolve Vistos Travel, né? Sim. Então a gente tem as 2 partes. Em Maringá tem a Resolve Travel, tem a Resolve Vistos. Tá para abrir mais uma loja agora, né? Nesse ano ainda iremos abrir mais uma loja lá em Maringá, né? Temos uma loja em Criciúma, Joinville, Itajaí, em Caxias, e estamos para abrir uma também em Cuiabá. Então, fora da região sul, né, iremos abrir agora, né, provavelmente ainda esse ano também em Cuiabá. Né? E a de Caxias fica onde? Fica no Shopping Village Caxias, né, no Office 1, prédio junto à Polícia Federal. Logo que tu entra no Office 1, tu vai ver a gente ali logo na entrada. E assim, uma dica, né, minha de viajante que adora viajar, fazer as coisas sozinha e tal, mas assim, ó, com visto, com documentação, a gente precisa de ajuda, sabe? Porque é muito importante, sabe? Tu ter uma ajuda profissional nessa parte, né? Porque isso que vai definir a tua viagem, né? Se tu vai ter o visto, se tu vai ter a documentação, então eu indico todos a irem por esse caminho, né? Claro, com certeza. Principalmente no formulário, né? Que acho que é a parte principal e mais burocrática também do processo. Queria agradecer a presença de vocês e dizer que as portas estão abertas sempre que tiverem novidades. Claro. Venham aqui. Obrigada e obrigada a todos.